Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, amém? Então agora pode se assentar, Deus está neste lugar. Aflições. O que são essas aflições do qual Jesus está falando? Eu anotei aqui, condição de quem está aflito. Olha só, quais eram as aflições que o próprio Jesus ordenou para cada um de nós. Olha a primeira coisa, condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto. Olha só o que é aflições. Jesus ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele está dizendo todas essas coisas aqui. Tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Tudo isso Jesus, ele disse para nós aqui nessa terra, dizendo assim, olha, vocês vão ter aflições neste mundo. Então é tudo isso que eu falei para vocês. Vocês vão ser angustiados, vocês vão andar preocupados, vocês vão andar tristes, angustiados. Tudo isso Jesus falou. Mas depois de tudo isso que ele falou, ele disse, ó, tem de bom, o quê? Está fraco, irmão, você pode ser muito mais forte, jovem é forte, mas tem de bom? Amém. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém? Tem um Jesus dentro de você aí que venceu tudo, irmão. Tem um Jesus dentro de você aí que venceu todas as coisas neste mundo. E ele diz para você hoje, não tenha medo de nada, amém? Mas, irmãos, muitos são os desafios que nós temos na vida. São muitos desafios, vários. Quais são os desafios que muitos têm? O desafio do jovem solteiro, de um casamento. O desafio de uma pessoa que está à procura de um emprego. É um desafio na vida dela, ela está buscando isso todos os dias. O desafio de ter uma família abençoada. O desafio de o filho obedecer aos pais. Nós temos muitos desafios também. O desafio do pai saber governar bem a sua própria casa. Então são muitos e muitos desafios. Mas sabe qual é o seu principal desafio aqui nessa terra? Sabe qual o principal desafio que eu e você temos batalhado todos os dias? Repita assim comigo, o desânimo. O desânimo, irmãos, tem sido assim algo tão frequente que eu tenho muitas pessoas que eu tenho conversado, são muitas e muitas pessoas, e eu não chego a falar diretamente para cada uma delas, mas muitas e muitas situações que as pessoas estão vivendo é decorrente de um estado de desânimo. Estão desanimadas, e o desânimo possivelmente vai te fazer parar, vai te fazer desistir, vai te fazer ficar angustiado, vai te fazer você pensar em um monte de coisa que não provém de Deus. Isso é estar desanimado. Talvez você já encontrou com alguma pessoa desanimada aí pelas ruas. E uma das coisas, olha o que é o desânimo: apatia, sem coragem, fraqueza, prostração, tristeza. Tudo isso faz parte de uma pessoa desanimada. Então ela está triste, ela está fraca, ela está sem coragem para fazer nada, apática. Ela está possivelmente num estado de desânimo. E o desânimo, irmãos, era uma luta tão assim na vida de uma pessoa. Você sabe que Davi, quem conhece Davi aqui da Bíblia? Você está achando que o maior gigante dele qual foi? Foi Golias, amém? Não foi Golias. O maior gigante que Davi teve foi a Betseba. Foi um gigante? Não foi um gigante. Irmão, sabe qual foi a maior dificuldade de Davi? Abra lá em Salmo 116, verso 3 e verso 4. Salmo 116, versículo 3 e versículo 4. Salmos 116,
verso 3 e o verso 4. Olha aí. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Olha o que ele está dizendo: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol, ou seja, da prisão, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então o maior gigante de Davi, irmãos, não era o Golias, não foi o leão, não foi o urso que ele matou, não foi as guerras que ele enfrentou pelo decorrer da vida dele. O maior gigante de Davi foi o desânimo. Davi, ele lutava dia a dia pelo desânimo. Quantas e quantas vezes ele disse: Senhor, livra, devolva em mim a alegria da salvação. Então Davi, ele estava em certo ponto, em alguns estados da vida dele, ele estava desanimado, ele lutava contra isso. Mas, irmãos, por que Eclesiastes 7:8, a parte A, diz assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas? Sabe por quê? Porque muitas vezes no início da nossa caminhada, o desânimo vai vir sobre a tua vida. Às vezes no início ali de um relacionamento, às vezes no início de um casamento, às vezes no início de um trabalho, às vezes no início de uma faculdade, as lutas virão sobre a tua vida e o desânimo vai vir. Isso é natural na vida do ser humano. Talvez você está aqui hoje e você tem lutado contra o desânimo. Por quê? Porque muitas vezes você está entrando em um negócio e as coisas não vão do jeito que você quer. E a tendência do ser humano, sabe o que é? É desanimar. Mas eu tenho algo para dizer para você: só se entrega ao desânimo aqueles que não conhecem o Deus que serve. Só se entregam ao desânimo, irmãos, aqueles que não conhecem o Deus que vocês servem. Irmãos, e uma pessoa desanimada é algo visível. Não tem como a pessoa que está desanimada, ela tentar fingir que ela não está desanimada. Eu estava ontem andando pela cidade de Curitiba, eu passei em frente a uma loja, aí tinha uma moça. Uma moça deve ter lá os seus 15, não, deve ter os 17 anos, porque já estava trabalhando. Daí ela pegou o celular, ela estava assim, ó, ela fez assim, ó. Irmãos, quase que eu falei para ela: irmã, seja pelo menos espontânea aí no seu selfie. Ela pegou, ela fez um sorriso amarelo, postou. Aí às vezes lá no Instagram você vai ver que vida feliz que eu estou. Mas depois ela foi lá, apática, desanimada. Isso é normal na vida das pessoas. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, Ele quer te dar uma injeção de ânimo, amém? Deus quer injetar em você ânimo, porque você é forte, você é vencedor, você é filho de Deus. Irmãos, e isso que nós precisamos entender. Essa é a nossa luta diária, é o desânimo. Tem muitas pessoas que têm parado no meio da caminhada. Ah, não, é porque isso, é porque aquilo, está difícil, está longe, está complicado, o horário é muito difícil. Para mim não é, irmãos. Você pode estar entrando em um estado de desânimo. E aí você está fraco, aí você está parado, aí você não está conseguindo mais encontrar forças, porque o desânimo pegou a você. Mas como vencer o desânimo? Repita assim comigo: como vencer o desânimo? Primeiro, não dê ouvido para os de fora, dê ouvidos a Jesus, amém? Tem muita gente dando ouvido para pessoas de fora, por isso que tem ficado desanimado. Abra a palavra lá no livro de Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 46 diante. Vai lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. A palavra diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está o chamando. Amém? Lançando
vou ler mais esses 2 versículos. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Irmãos, não dê ouvidos às pessoas que estão de fora. O que aconteceu? Aquele cego estava na beira do caminho, e ele ouve falar que Jesus estaria passando por aquele lugar. Ele era um cego. Nos outros evangelhos talvez vai parecer mais que um cego, mas a Bíblia fala que no momento em que ele estava ali, ele estava clamando e clamando, aclamando a Jesus. Por um certo tempo ele ficou desanimado, ele parou de clamar. Por que ele parou de clamar? Porque talvez ele estava achando assim: estou gritando, 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 mas Jesus não está me ouvindo. Irmãos, qual é o X da questão aqui nessa passagem? Talvez muitas pessoas estão sendo desanimadas aqui nessa vida, porque você tem parado para ouvir mais as pessoas lá de fora do que ouvir Jesus. Você tem parado mais para ouvir as pessoas que ficam falando assim para você: não vai conseguir, está difícil, está muito complicado aqui, a situação é difícil, a concorrência é muito grande, e você vai entrar naquela empresa lá, aquela empresa é complicada lá, é o povo difícil de lidar. Você vai começar a fazer isso, você vai entrar agora na faculdade, toma cuidado, hein, você vai se desviar lá, hein, toma cuidado, hein. Irmãos, e tantas coisas o mundo lá fora tem soprado no ouvido de muitas pessoas. Mas a Bíblia fala que aquele cego, ele começou a clamar a Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem gritava, irmãos, e gritava, e aquele grito incomodava as pessoas que estavam junto com Jesus. Sabe o que acontecia? As pessoas chegaram para ele e começaram a falar assim: Ei, para de clamar. Ei, para, você está atrapalhando o percurso de Jesus. Irmãos, quanto mais as pessoas falavam para ele assim: para de clamar, mais ele clamava. Quanto mais as pessoas falar para você assim: ei, não faça isso, ei, está difícil a situação. Quanto mais as pessoas falarem: sua família não tem jeito. Quanto mais as pessoas falarem: o seu ministério, a sua vida não tem jeito. Quanto mais as pessoas falarem a teu respeito, você tem que clamar mais ainda por Jesus. Quanto mais as pessoas de fora falarem aos teus ouvidos, mais você precisa clamar a Jesus. Quem crê diz amém. Irmãos, aí a palavra diz que imediatamente ele se coloca de pé. Alguém chega nele e diz assim: Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está o chamando. Irmãos, aquele cego já estava desanimado. Por quê? Porque as pessoas falavam no ouvido dele. Irmãos, não deixe que as coisas lá de fora venham trazer desânimo sobre a tua vida. Não deixe que as coisas desse mundo, não deixe que as palavras que talvez pessoas que não conhecem em Jesus comecem a falar sobre a tua vida, deixe te influenciar. Não deixe que essas palavras entrem dentro do teu coração, e essas palavras dentro do teu coração vão tomando o lugar de Jesus aí dentro. A partir de hoje, entenda, você precisa clamar por Jesus, ainda que o mundo diga que não, ainda que as pessoas coloquem coisas na sua cabeça, continue aclamando a Jesus, porque uma hora ou outra ele vai parar e vai te chamar e dizer assim: ei, ânimo, levante-se, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Por que muitas pessoas têm parado de clamar, irmãos, têm desanimado aqui nessa vida? Pare de dar ouvidos para as pessoas que estão lá fora. Amém? Irmãos, você precisa entender uma coisa. Sabe o que? Você não é o que as pessoas dizem lá fora, você é o que Jesus diz de você. Não, peraí, você não entendeu, irmão. Eu vou falar, obrigado, só a Ana aqui. Irmãos, você não é o que as pessoas estão falando lá fora, você é o que Jesus fala ao teu respeito. As pessoas tinham uma visão de Pedro, Jesus tinha uma outra visão de Pedro. Irmãos, às vezes você acha que você é o que as pessoas estão decidindo que você é. Muitas pessoas têm desanimado, por quê? Porque elas estão falando que você é uma coisa, e você está achando que você é aquilo, e você pegou aquilo para você, e você está dizendo: eu sou triste mesmo, eu sou abatido. Nossa, a moça olhou para as minhas amigas da escola, falaram que eu estou tão abatida, olha meu rostinho. Nossa, eu acho que eu vou ter que começar agora a usar mais maquiagem, porque eu estou representando que eu sou triste.
estão falando lá fora que eu sou isso, o meu chefe falou que eu sou uma incompetente, agora eu não sei o que vou fazer, eu vou pedir a conta do meu trabalho, eu vou para outro emprego, o meu supervisor disse que eu não vou conseguir desse jeito. Então as pessoas estão pegando as palavras que estão sendo lançadas contra a tua vida, e muitas vezes você tem pegado isso para você. Eu quero dizer uma coisa para você hoje: Jesus, Ele te chama de filho. Jesus disse que você é o seu filho, você é filho do Criador, você é filho daquele que é todo poderoso, que pode fazer o impossível na tua vida. Então pare de reclamar, pare de andar com a cabeça baixa, desanimado, sendo aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você não é não, irmão, você é mais que vencedor. Amém? Você é mais que vencedor. Quando nós entendemos isso na nossa vida, irmãos, as pessoas podem falar o que quiser de você lá fora. As pessoas podem julgar você, podem falar que você é isso, que você é aquilo, mas você tem uma convicção dentro de você, de que você é filho do rei. E se você é filho do rei, você tem que viver como um príncipe aqui nessa terra, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Pessoas que às vezes não têm essa consciência dentro dela, elas vão desanimar fácil. Em qualquer lugar que você passar, você vai desanimar. Por quê? Porque você não entende isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você saia daqui entendendo. Repita assim comigo: não tenha medo de enfrentar os desafios. Mais uma vez, não tenha medo de enfrentar os desafios. Irmãos, nós precisamos fazer isso para nós vencermos o desânimo. Nós não podemos ter medo de enfrentar desafios. Na nossa vida, dia após dia, é um desafio atrás do outro. E todas as vezes que nós somos desafiados a algo maior, pode ter certeza que alguma coisa, algum medo vai chegar sobre a tua vida. Isso é normal. Isso é normal. Mas nós precisamos entender que nós precisamos vencer isso. Abra lá em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Josué, livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar na terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, eu vou repetir o versículo 9 aqui, você está muito quieto. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? É uma promessa, irmãos. Quem crê em promessa aqui? Então aplauda ao Senhor, então, irmão, se você crê. Essa é a promessa que Ele vai estar conosco todos os dias dessa terra. Vem cá, Carlos. Pode ficar tranquilo, eu não combinei nada com ele. Vem cá, Carlos. Qual é a promessa que Deus tem para a nossa vida? Vem cá. Moisés morre. Josué assume o lugar de Moisés. Qual a dificuldade agora? Josué olha para aquela grande multidão e aí ele fica imaginando assim: como eu vou cuidar de tanta gente assim? Eu vou ficar louco. Esse pouquinho de cabelo que eu tenho aqui vai cair tudo. As minhas barbas vão ficar branquinhas. Por quê? Porque é muita coisa. Então é normal o quê? Que Josué ficasse o quê?
animado. Por mais que Josué foi ali o auxiliar de Moisés em toda a caminhada, Josué ele viu Moisés fazer tantos milagres, mas na hora que Moisés morre, há uma transferência de função. Josué, agora é contigo, agora é você que vai ter que mandar ver aí, Josué. Mas se a Bíblia fala que Deus, nesses 9 versículos, Deus fica: Josué, Josué, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, Josué, eu estarei contigo, Josué, não pare, Josué, não desanime, Josué, pare de olhar para as aflições dessa vida, Josué, Josué, pare de olhar para os barreiras que você está enxergando agora, Josué, pare de olhar para as dificuldades, Josué, eu sou contigo, Josué, vai andando, Josué. E Deus falando, Josué, não, Josué, anda, Josué. É a promessa dele, vamos cá, Josué, não desanima não, Josué, vai. É a promessa dele, Josué, eu vou andar com você todos os dias, Josué, pode ir, Josué. Vai, está com medo do quê, Josué? Dá uma olhadinha para o povo lá. Está desanimado? Não vai andando, mas desanima aí, tem que desanimar. Josué, seja forte e corajoso, Josué, eu estou contigo, vamos, irmão, vamos, está com medo do quê, rapaz? Eu estava com Moisés, estou contigo também. Está difícil, Josué? Josué, mais uma vez, Josué, seja forte e corajoso, não desanime, eu vou andar contigo, Josué. Está aí, irmãos, essa é uma promessa. Vamos, Josué, eu estou contigo, meu, vamos, Josué, aí, irmão, Josué desanimou, está pesando, meu Deus do céu. Irmãos, se você parar, Deus vai pegar você no colo e vai te carregar por onde você for. Obrigado, Josué. Irmãos, isso é promessa. Deus não estava tendo sonhos, não, irmãos. Ele disse: Josué, não desanime, não pare, não desista, não pare, não desista. Deus está falando para você, irmão, não pare, não desista, não desanime, eu sou contigo, eu vou caminhar contigo. Se você parar, eu vou carregar você no colo. Eu fico imaginando que naquela passagem de Pedro sobre as águas, se ele estivesse um pouquinho mais perto de Jesus, Jesus pegava ele no colo e ele ia andar um pouquinho sobre as águas. Estava longe, afundou antes. Irmãos, Deus está no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Então pare, por isso que eu chamei o Carlos. Mas Deus é forte, irmãos. Terceiro, saia do isolamento. Fala assim comigo, saia do isolamento. Abra lá em Tiago capítulo 5, verso 17. Não abre não, irmãos. 1 Reis primeiro. Senão eu vou ultrapassar. 1 Reis 19. Mas se você não quiser abrir, você pode acompanhar aqui na projeção. 1 Reis, capítulo 1. A palavra diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. 4. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Agora Tiago 5,17, a Bíblia vai falar: Elias era humano
como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmãos, Elias tinha acabado de fazer uma grande... Irmãos, Elias era tão cara que caiu fogo do céu. Ele matou mais de 400 profetas de Baal. E você conhece bem a história. Ele foge de uma mulher. A Bíblia fala que ele foge, ele perde a morte. Depois ele entra dentro de uma caverna e ele se isola. Irmãos, o que tem acontecido com muitas pessoas? Elas têm desanimado, a primeira coisa que elas têm feito é isolar. Elas têm se isolado em algum lugar. Elas têm se isolado das pessoas, elas têm fugido da distância das pessoas, achando que aquele estado dela vai auxiliar ela a vencer o desânimo. Irmãos, Deus trouxe este lugar para dizer assim: ei, saia do isolamento, se conecte com as pessoas, entre em comunhão com as pessoas aí, que Deus tem algo novo para a tua vida, amém, irmão? Dá um toque nessa pessoa que está ao seu lado aí. Fala assim: saia da caverna, irmão. Amém? Tem muita gente que está entrando dentro da caverna, irmão, está se isolando, está distante, está querendo fugir de Deus. O que Elias estava com aquela atitude dele? Ele queria abandonar tudo. Um homem que acaba de fazer grandes proezas através, Deus faz grandes coisas através da vida dele. Depois de um tempo ele perde a morte por causa de uma mulher. Irmãos, Deus quer nesta noite levantar uma geração de homens e mulheres que vão sair da caverna, que vão sair do isolamento, mas elas vão ser armas poderosas, ferramentas poderosas na mão de Jesus nesses últimos dias. Mas você precisa sair da caverna, você precisa sair do isolamento. Você precisa sair de um lugar onde você está ali distante das pessoas e entrar no meio da comunhão da igreja e encontrar um monte de maluco que está aqui, que vão dizer assim para você: ei, não pare, ei, não desanime, ei, sai do teu quarto, ei, sai da tua casa, ei, vamos para a igreja, ei, vamos para o GC, ei, vamos lá para a minha cela, ei, vamos lá para a minha casa, ei, vamos para o culto hoje, ei, vamos para a oração. Irmãos, você precisa procurar pessoas desse jeito. Você precisa procurar amigos que vão te levar para perto de Jesus. Você precisa procurar amigos que vão levar você para a oração. Amigos que vão levar você para levar uma vida de jejum. Amigos que vão levar você para levar uma vida de leitura da palavra. E não amigos que vão te afastar para o mundo. As pessoas têm se isolado. E esse isolamento tem surgido tantas coisas dentro da sua cabeça. E você se esquece até daquilo que Deus fez na tua vida. Você se esquece de tudo aquilo que Deus já operou através da tua vida. Você se esquece que um dia você foi ferramenta na mão de Deus. E hoje você fica olhando para a tua vida dizendo assim: eu não consigo mais, eu não consigo mais. Eu estou com medo, o Senhor me dá a morte, eu não consigo mais viver. Lá em Lucas capítulo 5, verso 18, o paralítico de Cafarnaum. Ele era um homem que, pelo jeito, não se movimentava. A Bíblia fala que quando os seus amigos foram até o lugar onde Jesus estava, a Bíblia fala que a casa estava tão cheia, as portas estavam entupidas de pessoas. Eles não sabiam como levar aquele doente, aquele enfermo até Jesus. A Bíblia fala que aqueles homens, eles sobem em cima de uma casa, abrem ali o telhado e começam a descer pela cama, aquele homem até onde Jesus estava. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Aquele homem, por mais que ele estava ali, paralítico em uma cama, mas ele não era isolado, eles tinham amigos, ele conviviam no meio das pessoas, e aqueles amigos que eram loucos, levaram eles para perto de Jesus. Irmãos, não deixe ninguém desanimar. Não deixe ninguém ficar para trás. Amém? Tem gente animada aí? Tem gente animada para fazer grandes coisas na mão de Jesus, amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um grande tempo. Um tempo de um despertamento, onde Deus tem levantado vidas, Deus tem levantado jovens, Deus tem levantado adolescentes para marcar essa geração. Pessoas que não têm deixado o desânimo tomar conta da vida delas, mas elas têm se posicionado igual aquele cego Bartimeu, quando chegaram para ele, disseram assim: ei, Jesus está te chamando. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava de pé, irmãos, sentado. Eu fico imaginando ele, clamando a Jesus sentado.
dizendo: ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo falando na cabeça dele: ei, seu ceguinho, para de clamar aí, Jesus não vai vir não. Ei Jesus, ei, tem misericórdia de mim. Aí quando alguém, um dos de Deus lá, chegaram: ei, escuta uma coisa, de tanto você falar, o mestre pediu para te chamar. Quando ele ouviu assim, dizer assim: ei, o mestre te chama, ei, o mestre te chama. Sabe o que a Bíblia fala? Depois você lê, a Bíblia diz que ele deu um salto, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas aquele cego era ninja, irmãos. A Bíblia diz que ele deu um salto, eu não sei como, irmãos, mas ele estava sentado no meio do caminho. Mas aqui vai ficar mais fácil, irmãos. Fica imaginando que ele estava assim, ó, e Jesus passa, e ele vai, irmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas lá fora falando: sai para lá, ceguinho, para de clamar ele. Ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa multidão falando assim: pare de clamar, ele não vai te ouvir, você é um pecador, você não pode estar no meio da sociedade. Ele continuava clamando, quanto mais falava ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém chega para ele e fala: ei, agora você pode se animar, porque ele mandou te chamar. A Bíblia diz que ele deu um pulo, cadê ele? Irmãos, agora eu não sei como que ele fez isso, porque a Bíblia diz que ele foi até Jesus, irmãos. Talvez ele foi pelo cheiro, eu não sei onde está esse Jesus. Eu não sei onde está esse Jesus, cadê o Jesus? Cadê Jesus? Aí, irmãos, porque eu não sei se você sabe, mas o cego, ele tem, a audição dele é apurada. Então ele estava assim, ele começou a aprender a voz de Jesus. Ele começou a entender onde Jesus estava, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então ele começou a ouvir onde Jesus está, porque eu sei que quando eu chegar perto desse Jesus, a minha vida vai ser transformada. Irmãos, ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: ei, o que você quer que eu te faça? Que eu veja. Irmãos, está fraco. Ei, o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Eu quero ver O que você quer ver? a glória de Deus. Oh, aleluia, vamos aplaudir aí Jesus, irmãos. Ele quer ver a glória de Deus. Amém, vamos ver, o que você quer ver? Eu quero ver a glória de Deus. Olha aí, irmãos, quer ver a glória de Deus? Talvez nessa noite é a noite de você se colocar de pé, é de você se levantar, é você dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu quero. Aí você se levanta e Jesus pergunta para você: ei, o que você quer que eu faça para você? Aí é contigo, irmão, aí é com você. Aí eu não sei o que você está precisando, eu não sei se Ele vai abrir os teus olhos espirituais, eu não sei se Ele vai abrir o teu coração, eu não sei se Ele vai trazer uma cura física para você, eu não sei se Ele vai batizar com você hoje com o Espírito Santo, eu não sei se Ele vai atender um pedido seu, para você orar pela tua família, eu não sei, mas uma coisa eu sei: se a tua fé chegar até o coração de Deus, imediatamente Deus vai fazer algo na tua vida hoje.